Olá, o Unesp Notícias desta terça-feira fala sobre o caso Odontoma. E mais... Valetas nas avenidas de Bauru deixam o trânsito lento e prejudicam os automóveis. Transporte e falta de médicos dominam a discussão na Câmara. Elas servem para escoar a água e também ajudam no controle do trânsito. Apesar disso, causam problemas para muitos motoristas. Valetas e canaletas são bastante comuns nas ruas e avenidas de Bauru. Mas por conta da alta velocidade e da distração, muitos carros acabam danificados. Em Bauru, o trânsito fica lento nos horários de pico. Como se já não bastasse ter muito carro para pouco espaço, em alguns cruzamentos o fluxo fica ainda mais devagar por causa de alguns obstáculos. As canaletas estão espalhadas por toda a cidade. Servem para escoar a água das chuvas, mas também forçam os motoristas a pisar no freio. Olhando assim, do lado de fora, essa canaleta nem parece tão funda. A impressão que a gente tem é que dá para passar tranquilamente por ela. Mas de dentro do carro, para quem está no volante, a perspectiva muda. E daqui a gente percebe que ela é um verdadeiro obstáculo para o trânsito. Quem passa por ela na Avenida Orlando Ranieri, zona leste de Bauru, tem que ir bem devagar. Às vezes é preciso parar o carro e engatar a primeira. Nesta oficina, trabalho não falta, principalmente para consertar a suspensão dos carros. Toda semana, o Geraldo, dono da oficina, pega de 3 a 5 serviços como este. Os danos que as valetas causam são quase iguais aos dos buracos. Olha, pode acontecer de simplesmente perder uma calota, entortar uma roda, estourar um pneu e afetar a suspensão do carro. Essa daqui é uma balança em si e a bucha de balança. Quebra aqui, dá um desgaste prematuro. Pode acontecer de estragar um amortecedor, os batentes do amortecedor, as bieletas, os pivôs. Isso são tudo provocados dependendo da maneira que a pessoa passa dentro dessas valetas. Em um carro popular, por exemplo, somando as peças, mão de obra, alinhamento e balanceamento, o conserto chega a R$1.000. E o dono fica sem o carro um dia inteiro. Tá raspado. Além disso, o impacto pode danificar o cárter, esta peça que protege a parte de baixo do motor. Amassando um cárter, se a pessoa não percebe, pode entupir uma bomba de óleo, afetar a bomba de óleo. E com isso, o carro não ter uma lubrificação adequada que precisa, fundir o motor. Quer dizer, a pessoa pode estragar o motor do carro por causa de uma valeta. De uma valeta. Claudemir caiu com o carro em uma valeta, estragou o protetor de cárter e teve que gastar R$70 para trocar a peça. Todos os dias ele passa pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, que tem uma das maiores coleções de valetas de Bauru, praticamente uma em cada esquina. Benefício elas não trazem para a gente, elas só trazem malefício. A gente é obrigado a diminuir a velocidade quando está chegando próximo a elas. Tem muitas pessoas que não sabem da existência dessas canaletas, acabam ocasionando problema na suspensão do veículo, corte de pneus. O condutor que vem atrás, às vezes ele não sabe, a gente acaba até discutindo no trânsito por causa dessa canaleta. Pamela mora nesta esquina, no Bela Vista. Ela nunca caiu na valeta, mas os outros motoristas acabaram estragando o carro dela. O pessoal passa aqui com tudo, sempre tem um que bate, né, e perde controle. Até então, o meu carro, quando ele fica parado aqui ou do outro lado, que nem aquele carro ali, eles passam, como perde controle, acaba raspando no carro. Você tem os dois lados do carro raspados? Os dois lados do carro raspados. No cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua Monsenhor Claro, os veículos reduzem para não levar um solavanco. Os ônibus passam a menos de um palmo do chão. Para este engenheiro, que já foi diretor da Endurbe, seria preciso substituir as canaletas por outros dispositivos. Existem alguns tipos de canaletas
onde você não tem essa deflexão, né? Elas são feitas de forma que há o canal, mas esse canal fica por baixo. Há só uma abertura no asfalto, essa abertura fica em nível e não há essa deflexão no asfalto. De acordo com o secretário de Obras de Bauru, há outras soluções, mas todas elas custam caro. A mais viável seria a fresagem, uma espécie de nivelamento do asfalto em volta da canaleta. A fresagem é cara, para se ter uma noção, hoje a gente gasta aí uma quadra padrão de recap, que seria aí 8 por 100, a prefeitura paga em torno aí de R$22 mil. Se for realmente para a gente fazer a fresagem, sobe até 40% esse valor pode estar acrescentando. Além de ser caro, a secretaria decidiu priorizar outros setores no orçamento deste ano. A gente tem que levar em consideração que hoje, dentro de Bauru, nós temos aí aproximadamente 7 mil quadras, 7.500, precisando de recap. Nós temos uma periferia aí com praticamente 1.500 quadras necessitando de nova pavimentação. Então a gente tem que levar em consideração que existem outros setores que estão mais precários do que essas áreas hoje. O Detran e diversas cidades do estado deram início a um projeto de educação no trânsito, voltado a alunos do ensino fundamental. Serão envolvidos cerca de 800 alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Bauru. Uma das unidades é aqui a Escola Municipal Professor José Romão. O professor José Marcos, ele é diretor aqui dessa unidade. Professor, por enquanto são realizadas atividades teóricas, não é mesmo? Mas que outras atividades serão realizadas? Futuramente nós vamos iniciarmos atividades práticas, simulando internamente e também fazendo visitas ao entorno da escola para verificar como que está o estado da sinalização e como as pessoas dirigem, como as pessoas se locomovem nesta região. E qual o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é transformar, educar as crianças, torná-las sensíveis para que tenham um trânsito coerente, responsável e possa cooperar com toda a sociedade. E qual a importância de estar realizando esse tipo de atividade nesta idade, com alunos dentro da escola? Olha, é muito significativo nós implementarmos esse tipo de atividade nessa faixa etária, porque eles são sensíveis e eles estão mais aptos a receber esse tipo de informações. Muito obrigada, professor. O nome do projeto é Se Essa Rua Fosse Minha. Além de Bauru, cidades em todo o interior e também na capital do estado de São Paulo participam dele. Catiúcia Reis para o Nesp Notícias. Vamos mudar de assunto agora e falar do tempo. Essas oscilações de temperatura são um verdadeiro teste para a saúde do bauruense. Só para ter uma ideia, a temperatura máxima hoje foi 10 graus mais baixa que a máxima de ontem. Veja os detalhes no mapa. Apesar da alta nebulosidade, agora à tarde não há registros de chuva no estado de São Paulo. Para amanhã, há previsão de chuvas no litoral e na região sul. Uma nova frente fria chega nesta quarta e mantém as temperaturas baixas. Bauru continua com tempo instável, mas sem previsão de chuvas. A temperatura segue baixa. A mínima amanhã deve ficar em apenas 6 graus. A umidade do ar agora é de 61%. Os ventos sopram a 6 km por hora. A máxima hoje não passou dos 14 graus em Bauru. Amanhã deve subir para 23 aqui e em Agudos. Em Piratininga, a previsão é de que fique em 24 graus. Ainda hoje vamos falar do caso Odontoma, mas antes, no próximo bloco. Na Câmara, saúde e transporte, mais uma vez na pauta. Voltamos já! Terminou ontem, no fim da tarde, a greve dos funcionários do transporte escolar de Bauru. As empresas Brambila e Futura, que são contratadas pela Prefeitura, ofereceram um reajuste de 8,5% sobre os salários dos motoristas e das monitoras. A proposta também prevê a implantação de vale-alimentação de R$ 100 e um aumento de 30% na participação de lucros e resultados. Os quase 7 mil alunos da rede municipal e da APAE, que dependem do serviço, voltaram às aulas normalmente hoje cedo.
Ainda sobre greves, acabou a paralisação dos professores da Unesp em Bauru. Os docentes se reuniram em assembleia ontem e aceitaram a proposta de reajuste salarial de 5% e aumento de R$ 100 no Vale Alimentação, que passa a ser agora de R$ 600. Para os docentes, há também a proposta de outro aumento de 3,4%, com o objetivo de manter a isonomia salarial entre as 3 universidades públicas paulistas. Este último aumento ainda será analisado pelo CRUESP, o Conselho dos Reitores das 3 universidades. Nossa equipe entrou em contato com os comandos de greve dos alunos e dos servidores técnico-administrativos do campus em Bauru. Estudantes e funcionários continuam em greve. A gente fala agora da sessão da Câmara de Vereadores de ontem, que foi bem morna. Entre as discussões, a saúde foi novamente o principal assunto da tribuna. O transporte público também foi alvo de críticas. Os vereadores concluíram que a qualidade do transporte não atende à lei orgânica do município, em relação a conforto, rapidez, segurança, frequência e horário dos ônibus. Nós estamos cobrando. No caso do transporte coletivo, a Comissão Temporária de Estudos terminou a análise do serviço na cidade. 2 problemas saltam bem aos olhos, né? O pior índice avaliado foi a tarifa. Tarifa, 85% consideram as tarifas altas pela qualidade do serviço. E o índice melhor avaliado foi o comportamento dos motoristas, que recebeu numa escala de 0 a 10, os motoristas receberam nota 7. Nós temos outros problemas, que saltaram bem aos olhos na pesquisa, é o tempo de espera, a qualidade dos veículos. Os veículos são desconfortáveis, não têm acessibilidade plena, tempo de espera, falta de transporte durante as 24 horas do dia, incapacidade de se usar o transporte público em Bauru nos domingos e feriados. Então nós estamos sugerindo pela comissão que se adote uma série de iniciativas para que elas integrem esse novo plano de transporte coletivo de Bauru. Entre os pedidos desse documento está a necessidade da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara analisar a composição das tarifas do transporte de Bauru. A intenção é ver se há irregularidades que levem à abertura de uma comissão especial de inquérito, uma CEI. Já a votação do projeto de lei que altera o plano de cargos, carreiras e salários da Prefeitura também foi adiada. Vereadores devem pedir alterações nessa lei para só depois votar. Tem que se valorizar a base, a base da pirâmide, onde estão os cargos de eletricista, de torneiro mecânico, de mecânico, eles não tiveram o devido reajuste. O que é o devido reajuste? Uma paridade com o mercado de trabalho. Então, existe uma dificuldade no preenchimento dessas vagas, e isso tem que ser feito. Na tribuna, a saúde tomou conta dos discursos da maioria dos vereadores. A verdade é que o nosso sistema está vivendo de favor. Está vivendo de favor. O colega está lá e fala assim, não tem como vocês ajudarem a gente aqui no plantão? Liga para o colega, eu posso ir depois das 7, depois das 8, depois das 9, depois das 10. Você está indo lá dando cobertura naqueles horários de pico. Segundo apurou o vereador Raul Gonçalves, com a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, diminuiu o número de pediatras do pronto-socorro, passando de 40 para 19. Além disso, 3 deles estão de licença ou de férias, ou seja, somente 16 se revezam nos plantões do PS Central de Bauru. Para o doutor Raul, a conta não fecha. Para ter 3 médicos dando um plantão em 24 horas todos os dias, você tinha que ter no mínimo 21, sem contar aí que deveria ter médico para cobrir escala de férias, escala de licença-prêmio, escala de uma licença de saúde, Então, ou seja, essa conta não vai fechar. Nós, ao invés de nós estarmos colocando mais médicos na rede, não conseguimos nem ao menos dar cobertura com os pediatras para dentro do pronto-socorro infantil. Agora, com o caso da falta de médicos, no PS Infantil sobraram críticas à gestão do município. O que me chama a atenção e me causa uma certa estranheza é que só funciona quando há uma forte pressão ou uma grande comoção popular. É assim que funciona a saúde em Bauru. Só funciona quando tem a pressão. Agora que os ministérios públicos, os dois, tanto o estadual quanto o federal, entrou nessa discussão, os leitos começaram a aparecer. Prova isso que o sistema foi feito para funcionar.
Mas, infelizmente, por conta dos maus gestores, por conta de cada um querendo fazer do seu jeito, só funciona através da pressão. A necessidade da intervenção da Justiça para resolver a crise na saúde da cidade desagrada vereadores da oposição, como Lima Júnior. Há mais de 4, 5 anos nós estamos debatendo o caos na saúde municipal e, de repente, a ação numa tarde, o Ministério Público mostra a caneta e parece-me que, através de um toque de mágica, tudo se resolve. Então, para mim, é muito triste essa forma que os agentes políticos têm para resolver os problemas da nossa comunidade. Então, nós verificamos que falta realmente este compromisso, essa sensibilidade, esse sentimento de cumprir o dever para o qual esses homens e mulheres foram eleitos. O vereador Carlão do Gás, da base aliada, rebate as críticas. O que a gente tem que deixar bem claro, quando o vereador sobe na tribuna e faz esse tipo de crítica, se ele está se referindo à gestão municipal, estadual ou federal. Nós sabemos que vem verba do governo federal, vem verba do governo estadual e é administrado também uma pequena parte pelo governo municipal. Agora, infelizmente, os problemas que nós enfrentamos com relação aos hospitais, o pronto atendimento aqui em Bauru, é a retaguarda hospitalar, que continua ainda de forma totalmente além da necessidade de Bauru. Nós sabemos que realmente o pronto-socorro, as UPAs, é a porta de entrada, só que depois ainda essa porta de saída para os hospitais, para as UTIs, ainda é totalmente acanhada em relação ao nosso município e à nossa região. Depois do intervalo, vamos falar da investigação que apura irregularidades na administração da Associação Hospitalar de Bauru. Voltamos já. E agora a gente fala de uma investigação que ajuda a entender parte da crise hospitalar que atinge Bauru. É a Operação Odontoma, que desmascarou em 2009 um esquema fraudulento praticado por funcionários e administradores da extinta Associação Hospitalar de Bauru, a AHB, que gerenciava o hospital de base. Na última sexta-feira, teve início a primeira audiência do caso. Nós conversamos com o procurador da República, Fabrício Carrer, que apresentou no mês passado a principal denúncia desse caso. Ele explica que a investigação é bastante complexa e envolve mais de um inquérito. Inicialmente, nós tivemos a instauração de um único inquérito, só que devido à complexidade dos fatos, o delegado que era responsável pelas investigações, ele solicitou um desmembramento. Então, de um inquérito, nós passamos a ter 4 inquéritos. Destes 4 inquéritos inicialmente instaurados, um já foi arquivado, que era o que se relacionava à suposta existência de uma gráfica dentro da associação hospitalar. As provas produzidas pela Polícia Federal demonstraram que não havia gráfica, então ele foi arquivado. Os outros 3 inquéritos, eu ofereci a denúncia na semana passada, que envolve as fraudes relacionadas com o setor buco-maxilofacial do hospital de base. Os outros 2, um foi mandado para São Paulo, que diz respeito a um crime contra o sistema financeiro relacionado à utilização de verba obtida junto à Caixa Econômica Federal para pagamento de uma condenação pessoal do então presidente da associação, que era o senhor Joseph George Saab. O 4º inquérito ainda tramita, que é o que a gente chama de inquérito residual, porque ele apura todas as eventuais fraudes noticiadas pelo denunciante que não guardam relação com esses 3 inquéritos anteriormente mencionados. Em relação à sua denúncia, são 9 acusados, ela seria a denúncia mãe, né? A principal relacionada a esse caso, Odontoma. Na minha denúncia, foram denunciados crime de formação de quadrilha, subtração de documento, estelionato qualificado, peculato e há também narrado na denúncia os crimes de falsificação de documento e falsidade ideológica. Só que esses crimes eles são considerados crimes meios para a prática de outros delitos, no caso o estelionato e o peculato, mas são 6 delitos narrados na denúncia. Em todos os inquéritos são identificados, são acusados tanto administradores da Associação Hospitalar na época, quanto funcionários. E como eles agiam, doutor Carrer, lá dentro do hospital? A denúncia abrange desde o presidente da associação, conselheiros da associação hospitalar, diretor financeiro e diretor clínico do hospital, da Associação Hospitalar de Bauru.
passava pelo crivo do presidente todos os atos praticados pelo grupo. Então, ele tinha perfeito domínio de todas as condutas praticadas. Os conselheiros agiam, ora, envidando esforços para evitar a apuração dos fatos, entendeu? Ora, manipulando a opinião de outros conselheiros, sempre objetivando evitar que toda a fraude viesse à tona. Os outros funcionários dos hospitais, que eram os diretores financeiro, diretor clínico, eles atuavam internamente no dia a dia deles, dentro da associação, né, fazendo a tramitação burocrática que permitia, ao final, a partir das fraudes, efetivamente, que o destinatário delas, que era o dentista, né, o membro do corpo clínico, recebesse os valores fraudados. E as fraudes são de que natureza? O que eles faziam para fraudar o SUS? A Polícia Federal conseguiu comprovar, corroborando o teor da denúncia inicialmente feita aqui na Procuradoria da República, que eram falsificadas fichas de atendimento ambulatorial, criando, às vezes, pacientes ou criando procedimentos em um determinado paciente que já tinha passado pelo hospital. E essas fichas de atendimento, que segundo o DenaSUS ultrapassou 7 mil casos, 7 mil documentos, eram encaminhados para o Ministério da Saúde para fazer o faturamento, né? Em razão disso, a remessa de dinheiro público para a associação hospitalar. É possível identificar valores? O quanto que foi desviado do hospital? Gira em torno de R$1 milhão a fraude relacionada com o setor buco-maxilo. Em relação ao Dr. Marcelo Saab, que é o primeiro dos dentistas que foi denunciado, aproximadamente R$600 mil. O restante se relaciona com outros profissionais. Mas o DenaSUS apura um valor aproximado de R$950 mil, mais ou menos. Doutor Carrelli, quando a operação foi deflagrada, esses 9 acusados na sua denúncia, eles foram presos, eles ficaram apenas um dia presos. A população se questiona por que eles ficaram só um dia presos e quando que eles serão julgados de fato e vão cumprir a pena. É preciso deixar claro isso até para a população que muito criticou a postura do Poder Judiciário, do Ministério Público e principalmente da Polícia Federal, a razão de eles terem ficado presos apenas um dia. Quando foi solicitado pela Procuradoria da República a prisão dessas pessoas, o objetivo era evitar que os elementos de prova fossem destruídos. Então, a gente fez lá um pedido de prisão temporária. Uma vez cumpridos os mandados, colhida a prova, o então juiz federal que atuou no caso, que foi o Dr. Marcelo Zandavalli, acertadamente, a meu ver, ele acabou revogando aquela prisão, porque já não havia mais razão de ser. Então, eles foram presos, se eu não me engano, no dia 29 e foram soltos no dia 30 de outubro, um dia depois. Na verdade, ficaram apenas um dia presos. Mas por isso, porque naquele momento já não existia razão para se perpetuar aquele encarceramento provisório. A finalidade da prisão já tinha sido alcançada, então, a meu ver, acertadamente, ela foi revogada. É evidentemente que esse tipo de prisão, e a população confunde muito, por ela ser cautelar, ser provisória, não se confunde com a prisão-pena. A prisão-pena ela só virá ao final do processo, se e quando condenados. Nós completaremos agora em outubro 4 anos da deflagração da operação. Devido à complexidade dos fatos, do inquérito, que gira em torno de 30 volumes, né, o volume de documentos que eu tive que analisar, a denúncia foi oferecida somente agora, após a conclusão dos trabalhos da polícia. O DenaSUS, que foi responsável pelas auditorias, ele demorou bastante tempo, mas isso evidentemente em razão da complexidade. O fato é muito complexo. Imagina que eles tiveram que avaliar 7.500 fichas de atendimento ambulatorial, então demorou. Agora, uma vez apresentada a denúncia, não vai tardar muito a começar a instrução processual. Atualmente, eu tive conhecimento que os réus apresentaram suas defesas preliminares. A partir deste ato processual, o juiz possivelmente abrirá a vista para o Ministério Público se manifestar sobre as alegações que eles trouxeram. Depois, quando eu devolver o processo, o magistrado ele profere mais uma decisão ratificando o recebimento da denúncia e aí tem início a instrução coletiva de testemunhas, que possivelmente vai demorar também, porque só o Ministério Público arrolou 25 testemunhas. As defesas são 9 réus diferentes, possivelmente arrolarão um número elevado de pessoas também. Então, vai demorar um pouco ainda. Não dá para antever quando é que esse processo vai chegar ao fim. Na sua visão, o senhor que acompanha o caso desde o início, houve omissão do governo estadual e do governo federal em não terem percebido essas fraudes? Eu não tenho dúvida que isso ocorreu.
Isso não foi objeto da ação penal, até porque eu trabalho com atos praticados de forma dolosa, mas nas ações civis públicas, ações de improbidade que foram propostas pelo Ministério Público Federal em relação à Operação Odontoma, há funcionários estaduais, né, que que estão incluídos na ação exatamente porque omitiram-se nesse dever de fiscalização. Certamente, se tivesse havido um acompanhamento mais próximo, uma fiscalização efetiva, essa fraude não teria durado tanto tempo. Isso teria vindo à tona antes mesmo de o denunciante nos procurar aqui no Ministério Público Federal. O advogado Edson Reis, que defende o réu Joseph Saab, citado pelo procurador na entrevista, afirmou que não vai se manifestar sobre as acusações. E antes da gente encerrar, 2 dicas culturais para esta noite. É a chance de assistir de graça a um filme que não chegou aos cinemas de Bauru. É o documentário Raça, do cineasta Joelzito Araújo. Lançado nacionalmente em maio deste ano, o filme mostra o cotidiano de 3 pessoas que batalham diariamente pelos direitos da comunidade negra. O cantor Netinho de Paula, um senador que luta pela aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e uma jovem que defende os direitos do continente africano. Confira um trecho do trailer. Isso é racismo ao contrário. Essa luta da comunidade nharinho, ela tem que ser uma luta a nível nacional, porque pode cair em efeito dominó para as comunidades do Brasil inteiro. O Estatuto não vai estabelecer igualdade alguma, presidente. Ao contrário, vai se estabelecer um fosso numa sociedade onde ele ainda não existe. O filme Raça é exibido hoje às 7 da noite no Sesc Bauru. A entrada é de graça. Depois da exibição, o diretor Joelzito Araújo bate um papo com os espectadores e amplia a discussão sobre a igualdade racial no país. E hoje à noite também tem opção musical. Quem passa por Bauru é uma cantora brasileira conhecida no país inteiro, a paraibana Elba Ramalho. Ela apresenta os grandes sucessos da carreira em um show pequeno e bastante intimista no Alameda Quality Center. Mas tem que ser mesmo bem fã da cantora para encarar esse programa cultural, viu? Isso porque a entrada custa R$ 129 por pessoa. O valor inclui um jantar no local. E se você é fã da Elba e acha que vale a pena o esforço, aproveite. O Nesp Notícias termina agora. Amanhã a gente volta. Tchau!